E aí galera, tudo bom? Nós vamos então para o segundo vídeo do módulo 2 da bússola fotográfica, em que a gente vai analisar a plataforma de leitura de portfólio de Buenos Aires. Relembrando um pouco, no primeiro vídeo a gente analisou a formação e a consolidação da plataforma aqui de Porto Alegre, FestFoto, Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre. Um histórico da formação do festival, um histórico da formação da leitura de portfólio. E se vocês lembram bem, a gente falou exatamente da questão dos epicentros da arte, né? Eu quis mostrar para vocês, a partir daquela revisão histórica inicial, como houve esses fluxos e circuitos pelos quais a imagem caminhou no século passado, século XX, a força da Europa, notadamente da França, Paris, etc., Estados Unidos. E agora imagino que esteja ficando mais claro para vocês a necessidade de a gente fazer essa revisão histórica da história da arte, do mercado de arte, para poder entender por que existe hoje uma plataforma de leitura de portfólio em Porto Alegre e de que maneira que essa plataforma se associa a outras plataformas, a outros festivais. A gente viu que o que consolidou, segurou, deu visibilidade e deu credibilidade, deu perfil e deu importância à plataforma de Porto Alegre, ao ponto de nós temos condições de trazer nomes importantes desse mercado da arte, seja no campo da curadoria, direção de festivais, galeristas, etc., foi exatamente a consolidação dessas parcerias. Foi fundamental a gente, inicialmente, ter uma parceria com Buenos Aires, que era o festival mais próximo, e era o festival que já tinha essas relações internacionais. Então, na verdade, a parceria inicial com Buenos Aires, ela não só nos permitiu o primeiro aprendizado sobre as leituras de portfólio, como nos permitiu iniciar essas parcerias internacionais através dos próprios contatos que tinha em Buenos Aires. Eu falei isso no vídeo passado e vou reafirmar agora. Foi em Buenos Aires que nós nos encontramos com a Wendy e o Fred, os diretores de Houston. Foi em Buenos Aires que houve o acerto de que Houston iria passar a apoiar o festival e a plataforma de Porto Alegre. Foi em Buenos Aires que nos foi oferecida pela Wendy e pelo Fred a bolsa que vai para Houston. Então, além da proximidade Mercosul, né, a proximidade histórica, a proximidade de intercâmbio entre fotógrafos argentinos e brasileiros, além dessa proximidade com Buenos Aires, havia também interesse mútuo, né, interessava, como interessa a Buenos Aires, que o Brasil tenha festivais de fotografias potentes, fortes, e que tenha uma plataforma de leitura de portfólio também forte, também importante. Eu disse no vídeo passado sobre Porto Alegre que se alguma coisa tivesse me escapado, que eu não tivesse lembrado, eu iria colocar nesse vídeo aqui de Buenos Aires ou nos vídeos seguintes. Tem algumas coisas que eu vou falando nos enrolar dos outros vídeos, mas uma coisa que eu quero resgatar nesse momento e que eu vou aprofundar mais adiante, mas eu quero relembrar nesse momento para mais adiante a gente aprofundar, quando eu disse que o formato da leitura de portfólio que é colocado em Porto Alegre é um formato que foi gestado, pensado em Houston. O que eu quero dizer? Nós também vamos nos aprofundar mais adiante, mas Buenos Aires, por exemplo, foi o responsável na América do Sul de fazer a primeira conexão com o Festival de Arles. Então, já entrando no mérito de Buenos Aires, os Encontros Abertos de Buenos Aires foram criados pela à esquerda Silvia Mangialardi, que era e continua sendo editora da revista Fotomundo, que se uniu com a Elda Harrington,
A diferença básica entre as duas é a seguinte: a Elda é fotógrafa. A Silvia é uma pessoa que sempre lidou no campo da arte, sempre lidou no campo da fotografia, mas como editora. A Silvia, então, na época, editora da revista Fotomundo, e a Elda, diretora da Escola Argentina de Fotografia. As duas se uniram, então, para fazer o Encontros Abertos. Os Encontros Abertos, o nome Encontros Abertos de Fotografia, já tinha uma inspiração em Arles, porque em Arles é Encontros de Arles, né? Então, são os Encontros Abertos de Buenos Aires. Em função das duas terem frequentado Arles e terem entendido a importância de se fazer um encontro, e mais adiante a importância de fazer uma leitura de portfólio, foi que nasceu então o Encontro de Buenos Aires. As duas aqui eu já mostrei anteriormente, estão aqui no Festifoto de 2010. Eu fui buscar na pesquisa, né, no próprio site lá de Buenos Aires. Essa é a Elda e a Silvia, né, as duas novinhas. Esse foi o primeiro encontro de Buenos Aires. Algumas pessoas da época. O Alejandro Montes de Oca é um fotógrafo argentino que foi importante também nessa formação dos encontros abertos. Depois, por diferenças programáticas, etc., ele se afastou um pouco de Buenos Aires. Aqui a gente tem o Lucian Clerc. O Lucian Clerc, ele vai aparecer lá na frente porque ele é o criador de Arles. Depois a gente vai falar. Mas aqui já tem uma foto dele no Encontro de Buenos Aires fazendo um workshop. Né? Tem outros franceses importantes. Tem o Ralph Gibson, né, que já era um fotógrafo conhecido e participando da máquina, dando um workshop. Mas eu estou mostrando para vocês que já no Nascedouro de Buenos Aires havia primeiro essa interação com Arles e um formato muito parecido com Arles. Grandes nomes da fotografia, fazendo palestra, dando workshops, enfim, uma adaptação sul-americana, mas com nítida inspiração em Arles. Aqui um pouco do ambiente das leituras de Buenos Aires. Essa aqui é a Fernanda Chamalha, fotógrafa gaúcha, participando das leituras de Buenos Aires. Aqui eu quis mostrar para vocês que o Evgeny, eu chamo Eugênio, uma adaptação fuleira, né? O Evgeny, que nós vimos, né, no Festifoto, que é da Rússia, né? Então, assim, nós temos, repetem-se aqui em Buenos Aires leitores importantes. Uma outra coisa importante que eu quero falar isso agora, antes que eu esqueça, é que tanto Buenos Aires quanto Houston são festivais bienais. E as plataformas de leitura de portfólio de ambos também são bienais. Então, por esse motivo, né, por serem bienais, também permite a eles, tendo um tempo maior, de ter uma leitura de portfólio maior. E eles são bienais porque os festivais são muito maiores. O Festival de Buenos Aires, ele tem mais de 200 exposições, ocupa os principais centros culturais de Buenos Aires e se espalha pelo interior da Argentina. O fato de ser bienal permite, então, que Buenos Aires tenha a condição de preparar a leitura de portfólio com antecedência e ter uma quantidade maior e mais diversificada de leitores. O mesmo acontece com Houston, sendo que Houston adquiriu uma dimensão tão grande, né? São 4 sessões de leitura de portfólio, cada sessão dura 4 dias, em cada sessão uma média de 50 a 60, às vezes 70 leitores, e hoje a média é de 600, 700 fotógrafos inscritos ao longo de um mês, né? Porque dura um mês as leituras de portfólio de Houston. Aqui, né, também no clima das leituras, vocês podem ver da China, eu esqueço o nome dele, já aparece. Mas eu quero mostrar para vocês a diversificação, né? A gente tem o russo, a gente tem o chinês, tem o Jim Casper, que é do Lens Culture,
Ah, não estou lembrando, não estou recordando se o Jim Casper foi antes a Buenos Aires ou se veio antes ao Brasil. Eu acho que ele foi antes a Buenos Aires. Bom, mas é esse mais ou menos o formato, o clima. Eu vou falar mais sobre o formato daqui a pouco, mas basicamente ele permite algo como isso aqui. Como eles são festivais que têm um formato definido e reconhecido como o melhor aproveitamento para os fotógrafos e é reconhecido no mundo inteiro pelos especialistas, então, novamente, na história de ser um evento bienal, Buenos Aires, por exemplo, consegue atrair fotógrafos, né, brasileiros que vão para lá, uruguaios, consegue atrair uma gama de fotógrafos internacionais maior do que o Festfoto. O Festfoto ainda não chegou nesse patamar. Essa pessoa aqui eu estou botando só de curiosidade. Ele é um russo, é um fotógrafo russo. Ele veio junto com a delegação russa aqui, com os leitores russos. E aí a curiosidade é o seguinte, nem ele falava nada de inglês e nem eu falo russo. Nossa leitura foi feita através de um iPhone. Ele sentou na minha frente, gaguejava, pensava, ele falava e eu não entendia nada. Quando nós nos damos conta que nós não íamos conseguir conversar, ele pegou o iPhone, pegou um tradutor, um aplicativo tradutor, falava em russo, o aplicativo traduzia em inglês e passava para mim. Eu respondia em inglês, o aplicativo passava para o russo e ele lia, assim nós fizemos a leitura de portfólio. Bom, eu não sei se vocês conseguem ver direito aí, mas uma coisa que faz parte, isso eu quero chamar bastante atenção para isso em vocês. Isso faz parte de uma espécie de educação do fotógrafo e uma cultura a ser adquirida. Quando você começa a entender que a leitura de portfólio é, na verdade, uma rede, a criação de uma rede, network, é rede, e que essa rede está voltada para o mercado, e que se você entra nessa rede, é esperado de você algumas atitudes, né, e que se você tomar essas atitudes, a possibilidade de você se aprofundar nessa rede, ser acolhido mais e mais pela rede, expandir mais o seu trabalho, melhor. Por exemplo, você vai para uma leitura de portfólio, chega lá e tem obra comprada, convidado para expor num festival ou uma galeria quer expor você. Né? Então, digamos que você foi lá e deu tudo certo, você teve 3 resultados concretos. Espera-se de você que você escreva para aquele festival onde a plataforma aconteceu, onde as leituras aconteceram, avisando, olha, colecionador tal adquiriu a minha foto. Festival tal me convidou para participar da próxima edição. A galeria tal quer expor meu trabalho não sei quando. Por quê? Porque foi naquele festival, naquela leitura de portfólio que isso aconteceu para você. Esse festival trouxe isso para você. O festival não é responsável por isso. O responsável por isso é você e o seu talento e o seu trabalho, que chamou a atenção desse grupo. Mas o festival trouxe isso para você. Então, todos os festivais, nós não escapamos disso, nós solicitamos isso aos fotógrafos. Os que estão com melhor estrutura, melhor organização, Buenos Aires, Houston, tem uma equipe de comunicação e de estrutura que se comunica com os fotógrafos, manda pesquisa, leitura de portfólio, e é importante que se você receber essa pesquisa, que você responda essa pesquisa, perguntando exatamente isso. Por quê? Porque quando você responder dizendo que isso aconteceu, vai entrar no site deles. Isso aqui, ó, repercussão da leitura de portfólio. Chun Wei, que é aquele chinês que eu não estava lembrando o nome dele, convidou para a próxima edição do Dali International Photo Festival a participar Graciela Iturbide, Javier Mel, enfim, eles listam aqui um monte de fotógrafos convidados pelos chineses para participar do festival na China. Jim Casper, do Lens Culture, convidou seus fotógrafos a apresentar seu trabalho na web.
Eu não sei se vocês sabem como é que funciona o Lens Culture. O Lens Culture é um site que tem uma audiência de 2,5 milhões de pessoas. Então, se o seu trabalho é visto ali, se o seu trabalho aparece ali, 2,5 milhões de pessoas vão ver o seu trabalho. Mas como é que você entra ali? Ou você é convidado, e aí a plataforma é uma forma, né? Ou o grupo de experts, que é uma equipe lá do Lens Culture, está pesquisando, acha que o teu trabalho é interessante, entra em contato contigo e coloca lá. Ou você pede para exibir o seu portfólio. Mas quando você pede para exibir o seu portfólio, você é selecionado ou não. Você manda as fotos, ele diz que o teu trabalho é interessante, a gente vai publicar, mas isso já é uma espécie de pré-análise, uma espécie de leitura de portfólio online que eles fazem. E eles te cobram. Não me lembro quanto lá. Então, na verdade, você entra no site, manda o teu trabalho, paga, eles analisam. Acontece de às vezes não publicarem, te dão um feedback, dizem, olha, o trabalho está muito primário ainda, isso, aquilo, não. Ou analisamos, acho que o seu trabalho merece ser exibido no Lens Culture. Ou, então, assim, para você aparecer no Lens Culture, tem um custo financeiro. Que é pequeno, mas tem um custo financeiro. É a regra de manutenção daquele blog. É a regra de é o modelo de negócio do Lens Culture. Então, se ele vem uma leitura de portfólio e convida todos esses nomes aqui, esses nomes aqui deixaram de pagar, mas mais do que isso, a equipe do Lens Culture, quando exibir o teu trabalho, vai dizer que o seu trabalho foi selecionado na leitura de portfólio de tal festival. Vocês estão entendendo como é que esses mecanismos de formação e manutenção de rede funciona? É disso que eu estou falando. Jim Casper, Guilma Soares é da Colômbia. Nós já convidamos ela 2 vezes para o Fest Foto e ela teve problema de agenda, mas tudo indica que em 2018 ela vai estar aqui. A mesma coisa, convidou Roberto Fernandes do Uruguai, que já veio ao festival, e Christian Kibe e Fernandes Sisto, são dois argentinos. O Christoph Tanner, da Alemanha, convidou Gilvan Barreto, do Brasil, Christian Kibe, Daniela da Corso, para participar de um evento em Berlim. Facundo de Almeida, do Uruguai, convidou o Luiz Sérgio para expor no próximo ano no MAP. Enfim, essa lista de sucessos, casos de sucesso da leitura de portfólio, todo festival quer colocar, porque ele quer mostrar o resultado concreto da sua leitura de portfólio. Né, Éder Quildeto convidou para o Paraty em Foco a Marcela Magno, Cília Raposo. Duan, que é uma outra curadora, outra diretora de festival da China. Então, na Argentina, 2 diretores de festivais da China. Convidou o Thiago Coelho, fotógrafo gaúcho. Erin Zaldi, Sol Miraga, que é argentina, para o festival Lianzhu Foto. O Thiago foi exposto e foi lá. A Irina Timireva, que é da Rússia, convidou Andrés Verten, que é do Brasil, Zé Piloni, que é do Uruguai, Agostina, em Fotovisa, Festival da Rússia. Nessa edição aqui, né, nós estamos tratando dessa edição aqui que eu não sei nem qual é. Eu fui lá, pesquei, eu só estou mostrando para vocês o que acontece. Enfim, isso é uma coisa importante, todos os festivais fazem, se vocês entrarem na página de Houston vão ver, e na página do Festifoto é de acordo com o nosso braço, de acordo com o que a gente consegue, nossa equipe é pequena. Esses aqui são os prêmios da leitura de portfólio de Buenos Aires. Isso é outra coisa importante que tem que ser dita. Exposição para o ano seguinte, a bolsa para Houston, foi ganho pelo Abraham Vortobra, a bolsa para Porto Alegre, que foi a Graciana Piaggio, fotógrafa argentina, que ganhou a bolsa para vir para Porto Alegre. Essa bolsa significa o quê? Ela vem para Porto Alegre, faz a leitura portfólio de graça e a gente consegue hospedagem para ela. A passagem dela, ela tem que pagar no mesmo modelo da ida para Houston e da ida para Buenos Aires. Tem o prêmio Aliança Francesa. O que eu estou mostrando para vocês é que cada festival, em sua plataforma de leitura, cria um prêmio para estímulo, né? No Festfoto, a gente tem a bolsa para Buenos Aires, tem a bolsa para Houston, como eu mostrei. Teve um ano que a gente teve um acerto com o Itaú, que adquiriu.
Ano que vem vai ter também algumas novidades que eu não quero adiantar agora, mas cada festival tem tem o seu prêmio, né? Tem a sua bolsa. Aqui vocês entrarem no site do festival vão ver isso, no Hilton ver. A gente lista os leitores e mostra um currículo. O que eu quero mostrar aqui, ó, é a Duan, lá da China, que eu falei, Eder Chiodeto. O Hélio Capuzzucchi, que é do Centro Cultural Recoleta. Então, se você vai para Buenos Aires, além desses nomes internacionais, né, que a gente deve prestar atenção e querer fazer, existem os nomes locais. É muito importante, muito interessante, muito importante para o teu currículo expor no Centro Cultural Recoleta, é um dos principais centros de artes visuais de Buenos Aires e da Argentina. A Érica Vigano, da Itália, nós não tivemos ainda um leitor ou uma leitora da Itália, seu currículo. Fraser King de Houston, participa do board, né, dos diretores de Houston, e é um colecionador. Ele não vai para as leituras de portfólio para selecionar para Houston. Ele até aponta, olha, vi tal trabalho, eu acho interessante. Mas ele vai muito mais como colecionador, ele tem uma coleção privada do que como... Esse papel de selecionar para Houston, quem faz é o Fred Baldwin, o Andy Waters e agora o Steven Evans, que é o diretor. A Guilma Soares, da Colômbia, ela é diretora do museu e o museu tem um festival bastante importante. A Irina Timireva, da Rússia. O que eu estou mostrando para vocês? A diversidade dos leitores. O James Fries eu conheci em Buenos Aires e em Houston. Tem mais ou menos uns 6 a 8 anos que a gente tentar me chamar para ir para a Dinamarca e eu trazê-lo para o Festifoto. Mais para frente eu vou falar um pouquinho de como a gente define aqui no Festifoto a questão dos nomes que vêm. O Jim Casper, Juan Travenick, da Argentina, ele é um belíssimo fotógrafo, um super nome da fotografia argentina, uma pessoa muito legal, muito ligada ao Encontros Abertos, é frequente leitor em Houston, e ele é diretor da fotogaleria do Teatro San Martín, que é uma galeria bastante interessante, com um espaço bastante interessante e que promove muito as exposições que acontecem lá, e ele é o diretor. Eu estou falando de outros nomes mais ali, também é o curador do Centro Cultural Recoleta, o anterior era diretor, esse aqui é o curador, a Wendy de Houston, o Ataúfo Aznar, da Argentina, Fotogaleria Ômega, Carlos Carvalho, esse que vos fala, o Chuan Wei, da China, estou repetindo aqui para mostrar para vocês que no mesmo festival tinham 2 diretores de festival da Rússia. Bom, para finalizar a história de Buenos Aires, eu queria dar um resumo disso aí, coisas que eu já falei. O Encontros Abertos é bienal. A próxima edição dos Encontros Abertos é em agosto de 2018. Em algum momento por agora ou no início do ano, eles devem abrir as inscrições para as leituras de portfólio. Atente para o seguinte, a Elda tem um acordo com o fotógrafo brasileiro, com o José Diniz, para que ele receba as inscrições de Buenos Aires. Por quê? Porque ela cobra em dólar, não pode haver envio de dólar para a Argentina, então as pessoas fazem o câmbio do dia, vê quanto é que dá e depositam numa conta específica do José Diniz, ele pega, né, no final da inscrição, transforma isso em dólar e entra com dólar na Argentina e paga a Elda. A taxa de inscrição é em média $250, é um valor alto para o Brasil, mas infinitamente inferior aos $950 de Houston. Lá eles têm os prêmios para Houston, para Porto Alegre e para os eventos locais. Gente, é basicamente isso. Eu quero reafirmar que Buenos Aires
teve papel fundamental na expansão internacional do Fast Foto, principalmente as leituras de portfólio. Teve papel fundamental na relação com Houston e teve papel fundamental na ideia de expansão da fotografia sul-americana, mais notadamente da fotografia brasileira contemporânea. Eu sinto que às vezes a gente não expressa com clareza isso para a Elda e para a Silvia. Elas deveriam receber um carinho maior da nossa parte, uma atenção maior da nossa parte, embora eu entenda que elas são bastante experientes e elas sabem como isso funciona. Mas é isso, o Festival de Buenos Aires, e até o próximo vídeo, nós vamos falar então da plataforma de Houston, que para nós é o modelo e é onde tudo começou. Tá? Um abraço e até o próximo vídeo.